Bom, muito boa tarde a todos, aqueles que aqui estão e aqueles que nos estão a acompanhar por videoconferência. É hoje para nós um gosto, aqui na Feira de Santarém, dar a abertura deste seminário, deste webinar. Este é um tema muito técnico. Temos aqui uma senhora digital agora a falar connosco, a dizer que o trabalho está a decorrer, a gravação. A avaliação da matéria orgânica em solos de pastagens, espectroscopia e detecção remota. Isto é um nome grande e complexo, que também tem a ver com o tamanho deste projeto e desta ambição. A agricultura vai evoluir muito nos próximos anos. Vai evoluir não só na sua vertente de digitalização, mas também nesta área da biotecnologia e do conhecimento ligado às matérias agronómicas. A matéria orgânica do solo, todos nós sabemos, desde os bancos da universidade, que é extremamente importante para a retenção da água, e esse é um fator hoje crítico na agricultura. Se é verdade que temos aumentado muito a nossa área de regadio a nível do país, a grande maioria dos solos agrícolas portugueses são solos de sequeiro, onde este tipo de informação e esta tecnologia poderá dar um incremento que nunca foi dado. Sabe-se o teor baixo de matéria orgânica que os nossos solos têm. É um desafio, porque fazer um regadio custa dinheiro, mas vê-se o resultado logo. Isto é um trabalho que vai demorar mais tempo, que com o apoio do conhecimento científico, de uma metodologia como esta, que permite realizar um trabalho de uma forma mais rápida e mais barata do que aquela que era feita, poderemos melhorar o solo, ter mais estabilidade e estrutura no solo, ao mesmo tempo ter maior capacidade de drenagem. É isso que vemos nos solos do norte da Europa, que têm uma matéria orgânica, uma percentagem de matéria orgânica melhor. Claro que, e a gente vê isso quando temos também cá no país alguns solos com estas características, onde as plantas se desenvolvem muito melhor, têm maior capacidade de receber oxigênio do solo e isso reflete-se na produtividade. Aquilo que vamos ouvir aqui hoje é uma explicação técnica de como tudo isto se pode fazer, deste equipamento fantástico que foi desenvolvido aqui pela Terra Prima, gente jovem, gente empreendedora. É disso que a agricultura precisa e seguramente que aqueles que nos estão a seguir vão apreciar a apresentação e, mais espero do que apreciar, aplicarem na prática aquilo que hoje vamos aqui apresentar, e contem com a CAP para daqui a 10 ou a 15 anos os solos agrícolas portugueses, fruto da técnica e desta ação. Se calhar algumas dos apoios comunitários deveriam incidir sobre esta vertente, porque é assim que se mudam hábitos, é assim que se alteram as coisas. Contem connosco para isso, porque este é seguramente um caminho que interessa aos agricultores e é um caminho que vai trazer maior produtividade aos solos de sequeiro em Portugal. Obrigado e felicidades para o vosso projeto. Contem com a nossa ajuda. Boa tarde, chamo-me Nuno Rodrigues. Antes de mais, Engenheiro Luís Mira, muito obrigado por estas amáveis palavras e obrigado pelo convite, e também à CAP pela fantástica organização e a oportunidade que nos deram, perdão, vou tirar a máscara, de estar aqui. Pedia-se que me pudessem pôr em a apresentação, por favor. Ok. Bom, eu estou aqui para vos falar dos primeiros resultados que nós obtivemos com o Grupo Operacional do Solo. Este foi um Grupo Operacional do Solo com diversos parceiros, em que o maior desafio era arranjar uma maneira muito barata, muito simples e rápida
de avaliar a matéria orgânica no solo. As nossas pistas que nós tínhamos dadas pela literatura é que, inicialmente, a forma que nós poderíamos atingir esse objetivo era com recurso à espectroscopia, nomeadamente do infravermelho próximo, e também a técnicas de detecção remota, nomeadamente as imagens de satélite. Mas como é que chegámos até aqui? Ok. Pronto, como eu vos disse, eu estou aqui em nome da Terra Prima. A Terra Prima surgiu em 1994 como uma empresa agrícola com o objetivo de gerir uma exploração agrícola que era a Quinta da França, situada na Covilhã. Desde o início foi o objetivo dos seus proprietários desenvolverem uma agricultura sustentável, uma agricultura inovadora, em que pudessem aplicar o melhor conhecimento científico à agricultura. E, portanto, resolveram utilizar a Quinta da França como, digamos assim, playground para o desenvolvimento dessas técnicas. Foi nessa exploração que em 2006 se desenvolveu o primeiro contrato privado em Portugal de sequestro de carbono. O que é que isto significa? Significa que a EDP pretendia compensar algumas das suas emissões, das suas atividades, e a Quinta da França, a Terra Prima, conseguia compensar essas atividades através do sequestro de carbono em pastagens biodiversas, em floresta e também em técnicas de sementeira direta. Este projeto teve bastante sucesso, teve bastante impacto na sociedade e em 2008 foi criada então a Terra Prima Serviços Ambientais, que era uma spin-off do Instituto Seprotécnico, cujo principal objetivo era promover e estar junto dos agricultores para que eles pudessem ser remunerados pelos serviços ambientais que prestam à sociedade. Ou seja, os agricultores, para além de prestarem serviços de fornecer alimentos, também fornecem outros serviços ambientais à sociedade e também deveriam ser remunerados por isso. E foi então que, em 2009, se iniciou o primeiro projeto entre a Terra Prima e o Fundo Português de Carbono, em que a Terra Prima servia de intermediário entre os agricultores e o Fundo Português de Carbono, no Estado português, em que a Terra Prima pagava e também monitorizava os agricultores e dava apoio para eles instalarem novas áreas de pastagens semeadas biodiversas, monitorizavam as suas práticas e o carbono que era sequestrado nessas pastagens era pago, comprado aos agricultores e posteriormente vendido ao Estado português para eles serem contabilizados para o cumprimento do Protocolo de Quioto. Este foi o primeiro projeto, com enorme sucesso, e depois em 2011 tivemos um segundo projeto, também com os mesmos modos, mas neste momento o que nós queríamos promover era a alteração do método de controle de matos, de gradagem, ou seja, mobilizações de solo, para controlar a superfície com o recurso a destroçador. Podem passar, por favor. Ok, portanto, qual é que era o nosso ponto de partida? O ponto de partida era que em 1990, para dar uma ideia geral, nós tínhamos em Portugal um sistema em que os solos estavam extremamente degradados. O sistema de pastoreio era feito em pastagens muito degradadas, com a qualidade forrageira muito baixa, em que havia proliferação de arbustivas. Para esta proliferação, para se controlar estes arbustos, eram feitas gradagens periódicas, o que ainda iria destruir mais a estrutura do solo. O que é que isto contribuía? Contribuía ainda mais para a degradação do solo, para a degradação do montado, que era onde ocorriam a maior parte destas pastagens. E eis que nos anos 60, 70, um agrónomo português chamado David Crespo sugeriu a implementação de um novo sistema em Portugal de pastoreio, em que combinava a engenharia da biodiversidade com a agricultura. Este sistema chamamos nós o sistema das pastagens permanentes, semeadas, biodiversas, ricas e leguminosas, como muitos poderão já saber. Este sistema é permanente porquê? Porque é um sistema onde é semeada uma única vez e, se bem gerido, não é necessário fazer intervenções de mobilização e de sementeiras durante pelo menos 10 anos. As espécies presentes na pastagem são semeadas, ou seja, são selecionadas espécies específicas ao local onde vão ser instaladas, por forma a se adaptarem melhor a esses locais e serem mais produtivas. São biodiversas porquê? Porque em vez de semearmos 2, 3 espécies diferentes, vamos semear até 20 espécies ou variedades diferentes. Isto oferece uma grande resiliência do sistema às condições. Por exemplo, temos um ano mais seco, um ano mais chuvoso e, portanto,
desta forma temos um sistema muito plástico que se vai adaptar melhor aos anos, às condições do ano. E são ricas em luminosas porquê? Porque é este o verdadeiro motor deste sistema. São as luminosas que sequestram o azoto atmosférico e introduzem no solo para ser consumidos pelas gramíneas, e desta forma não há necessidade, e até é desaconselhado, haver adubações com adubos azotados, diminuindo também assim o impacto ambiental deste sistema. Pronto, isto é só aqui uma imagem destas pastagens, vê-se bastantes leguminosas, trevo encarnado e também outro tipo de trevos. Tem essa imagem muito bonita, mas também é uma imagem de uma pastagem produtiva e com bastante proteína. Bom, do ponto de vista agronómico, estas pastagens são muito boas, mas do que nós também queríamos testar, e o que é que nos interessa aqui hoje, é avaliar o potencial de sequestro de carbono. Isto também foi digamos assim, foi uma pista que nos foi dada pelo engenheiro Crespo um dia, que dizia, estas pastagens, para além de serem muito produtivas e darem um grande alimento para o gado, fazem uma coisa adicional, é que fazem um aporte muito grande de matéria orgânica no solo. Isto porquê? Porque isto é um sistema de plantas anuais. Elas nascem e morrem todos os anos. A matéria orgânica das suas raízes mantém-se de ano para ano e, portanto, vai haver uma acumulação de matéria orgânica no solo. Com um projeto que houve há bastantes anos, chamado Projeto Agro 87, nós fomos fazer ensaios em várias explorações agrícolas e fomos efetivamente comparar a performance das pastagens naturais e pastagens naturais fertilizadas com as pastagens semeadas biodiversas. Para além de produtividade superior, encabeçamentos superiores, nós verificámos que efetivamente havia uma acumulação de matéria orgânica no solo bastante superior ao que acontecia nas pastagens naturais. Para além de, as pastagens naturais teriam que ser periodicamente degradadas e, portanto, todo o carbono que tinha sido sequestrado era reemitido. Com este estudo e com outros estudos posteriores e com técnicas de modulação, chegámos finalmente, em 2010, a um artigo que foi publicado, onde se propunha uma média há 10 anos de sequestro de carbono deste sistema de 6,5 toneladas por hectare e por ano. Uma média há 10 anos. E foi este valor que efetivamente nos permitiu chegar aos tais projetos aos projetos Terra Prima, Fundo Português de Carbono e chegar perto dos agricultores. Então, de 2009 a 2014, promovemos novas áreas de pastagens semeadas biodiversas por todo o país, concentradas essencialmente nas zonas do Alentejo, Beira Interior e também o projeto depois do controle dos matos. Podem passar, por favor. E chegámos ao fim em 2014 com o quê? Com mais de 1000 explorações aderentes que adotaram este sistema, foram mais de 1 milhão de toneladas de dióxido de carbono que foram vendidas ao Estado português e que foram contabilizadas para o protocolo de Kyoto e efetivamente isto é que eu queria frisar também, é que a maior parte do montante que nos pagaram foi efetivamente pago aos agricultores, que foi os verdadeiros responsáveis da prestação deste serviço ambiental. Em termos de pastagens, chegámos aos 50 mil hectares de pastagens semeadas e, no caso dos matos, de 80 mil hectares. Eu só queria realçar aqui um ponto, e a maior parte dos agricultores tiveram isto como noção, é que isto efetivamente não era um subsídio. Isto foi o pagamento de um serviço ambiental. E, portanto, os agricultores efetivamente passavam uma fatura, da mesma forma que passam uma fatura quando vendem leite, novilhos, o que seja, passaram uma fatura desse carbono que foi vendido. Houve um grande reconhecimento por parte da sociedade e onde queria destacar em 2013 o prémio da Comissão Europeia, em que considerou este projeto como a melhor solução para o clima. Mas nem tudo é um mar de rosas neste projeto. O que é que nós observamos? E também foi algumas críticas que nós tivemos. É que efetivamente o sequestro que houve neste projeto foi baseado numa previsão. Ou seja, não houve efetivamente medidas da matéria orgânica e do sequestro de carbono nas pastagens. E como este sequestro foi baseado numa previsão, todos os agricultores receberam o mesmo. Ou seja, poderá ter havido algum desajuste entre aqueles agricultores que geriam melhor as suas explorações ou que geriam pior as suas explorações. Claro que nós tínhamos uma equipa de monitorização que verificava os requisitos mínimos para garantir que estas pastagens sequestravam carbono. No entanto, aqueles agricultores que investiram e que acreditavam realmente no sistema não foram premiados por isso. E
E para serem premiados por isso, o que é que tinha de acontecer? Nós teríamos que ir ao campo e medir esta matéria orgânica. No entanto, medir a matéria orgânica é muito dispendioso. Ou seja, para além de ser necessário ir ao campo a recolher amostras de terra, é necessário levar a amostra para o laboratório, fazer a análise, e isto seria muito dispendioso. O projeto, na altura, ainda pensou ter esta montagem, ter esta estratégia, mas que chegámos à conclusão que o valor final a pagar ao agricultor ia ser muito baixo. E, portanto, acabámos por basear o nosso sequestro numa previsão. No entanto, nós de futuro, e acreditamos, e continuamos a ter alguns projetos, em que há remuneração de sequestro de carbono nestas pastagens. E, portanto, é muito importante para nós arranjar uma maneira muito barata e rápida de medir a matéria orgânica no solo. E tem sido esta a visão da terra-prima nos últimos anos. O que é que isto significa? Nós, então, queremos fazer uso do que nós chamamos hoje de agricultura 4.0, ou seja, a digitalização da agricultura, as técnicas de agricultura de precisão, que já todos bastante ouviram, e então o que é que nós pretendemos fazer? Primeiro é calibrar modelos, ou seja, fazer as mesmas medições diretas que nós fazemos, recolher amostras de solo, recolher amostras de vegetação, utilizar sensores de detecção próxima, ou seja, máquinas, nem que sejam máquinas de fotográfica, utilizar fotografia aérea recolhida por drone, utilizar dados de satélite e combinar isto tudo em que nós chamamos de uma modelação. Ou seja, introduzimos estes dados todos e tentamos ver de que forma é que se existe alguma forma, que nós não sabemos à partida, mas será que existe alguma relação entre estes dados todos? Se estes resultados de modelação forem satisfatórios, então conseguimos emitir recomendações de gestão para os agricultores e definir novos planos de monitorização. Ou seja, poderá não ser necessário voltar a fazer estas monitorizações clássicas outra vez e só, efetivamente, vamos monitorizar aquilo que realmente é importante e que não conseguimos saber de outra forma. O nosso objetivo final, e é algo que eu vos vou mostrar já a seguir, é que nós nem precisamos de ir ao campo. O ideal é mesmo nós só nos cingirmos aos dados de satélite e, através de modelação, emitirmos recomendações de gestão. Isto porquê? Porque os dados de satélite são virtualmente gratuitos, as imagens estão disponíveis. É uma questão de pegar nelas e interpretá-las. Será que isto é possível? Portanto, em suma, isto é o ciclo que nós pretendemos fazer. Uma monitorização intensiva, calibrar modelos, obter recomendações para otimizar a gestão das explorações e implementar essas recomendações e monitorizar o seu resultado. E finalmente chegamos, e peço desculpa pela demora, finalmente ao nosso projeto, o Grupo Operacional do Solo. Então, o grande mote deste projeto era arranjar uma maneira de mapear a matéria orgânica no solo, de forma expedita, e consequentemente, avaliar o sequestro de carbono em pastagens semeadas biodiversas, utilizando técnicas de espectroscopia no infravermelho próximo e imagens de satélite. O projeto conta ainda com 11 parceiros, dos quais 7 são explorações agrícolas. Contamos com o líder do projeto é a Terra-Prima Ciências Ambientais, o núcleo duro de parceiros técnicos são a Universidade de Évora, o INEAV, e temos ainda a coordenação científica do engenheiro Ricardo Teixeira, que está afiliado no Instituto Superior Técnico. Temos ainda a CAP, que é responsável pela divulgação dos resultados do projeto, e temos várias explorações agrícolas, que eu vos vou mostrar de seguida, que se situam essencialmente no Alentejo, Ribatejo, e temos uma exploração na beira interior. O que é que nós fomos fazer então? Fomos pegar nessas explorações e em cada uma dessas explorações tivemos uma parcela experimental de 25 hectares. No caso aqui da Quinta da França tivemos que subdividir em 2 subparcelas. E o que é que fomos fazer em cada uma destas subparcelas? Fomos fazer uma amostragem que nós consideramos massiva de amostras de solo. Cada um destes pontos corresponde a uma amostra compósita de solo. O que é uma amostra? O que é que eu quero dizer com uma amostra compósita? É que em cada um destes pontos foram feitos 15 a 20 furos, ou seja, 15 a 20 furos para retirar terra, isto para termos uma quantidade de solo mensurável para ir para o laboratório, e cada um destes pontos foi para o laboratório. E foi medida a matéria orgânica no solo em cada um destes pontos. Como devem calcular, esta amostragem, como eu disse no início da apresentação, ia ser muito dispendiosa e, aliás, nem conseguimos em tempo útil fazer isto. A nossa ideia é fazer uma campanha por ano, mas neste momento, neste último ano, até vamos fazer 3 campanhas de amostragem.
E então o que é que nós fizemos? Fomos ver o que é que havia disponível no mercado para mostrar os solos e descobrimos uma empresa que fabrica estes amostradores automáticos de solo, com recurso a uma bomba hidráulica, que nós acoplámos a esta viatura e então percorremos as parcelas com esta viatura e isto recolhe amostras de solo. Para vocês terem uma ideia, isto recolhe uma amostra a cada 20 segundos, mais ou menos. E posso-vos dizer, isto funciona muito, muito, muito bem. Muito, muito bem. Foi o que nos permitiu, e foi um dos começos para o sucesso deste projeto, foi que conseguimos realmente obter muitas amostras de solo de forma muito rápida. Após a recolha da amostra, o que é que aconteceu? Essas amostras foram levadas para o laboratório delineado, foi analisada a matéria orgânica em cada uma dessas amostras, com os métodos convencionais, e também foi enviada para um laboratório na Universidade de Évora, onde foi feito um espectro dessa amostra de solo. E depois, então vamos tentar correlacionar essas variáveis todas para ver se conseguimos prever a matéria orgânica no solo. Primeiros resultados. Vou-vos falar do primeiro resultado que nós obtivemos, em que obtivemos um modelo só utilizando o espectrómetro. O que é que foi feito então? Recolhida a amostra do solo, como eu já disse, foi analisado essa amostra de solo no espectrómetro, onde obtivemos 1154 bandas individuais para cada amostra e depois, através de redes neuronais artificiais, tentámos prever a matéria orgânica no solo. Para além dos valores destas bandas todas, o que é que também nós introduzimos no modelo? Temperatura média, precipitação, radiação, declive de cada uma das explorações agrícolas. Resultados foram muito bons. E foi uma agradável surpresa em verificarmos que os erros que nós obtivemos para estas 7 explorações andavam na ordem das 0,31% de matéria orgânica. O R quadrado, ou seja, o valor que dá o ajuste do modelo às medições, foi de 0,84. Isto pode-vos dizer pouco, mas para nós que estamos sempre a olhar para a literatura, a tentar ver técnicas de modelação, foi um valor bastante superior ao que normalmente encontrávamos. Portanto, só com este método, ou seja, só tirando a amostra de terra do solo, levar para o laboratório e medir com o espectrómetro, já obtivemos um método muito bom para medir a matéria orgânica no solo. No entanto, o que nós verificamos, este gráfico diz basicamente a matéria orgânica efetivamente medida e a matéria orgânica prevista pelo modelo. Isto são os pontos experimentais. O que nós verificamos, infelizmente, é que para valores de matéria orgânica superiores, o modelo tende a subestimar. Ou seja, temos aqui um ponto, por exemplo, de 3,5%, o que o modelo dá é à volta dos 3%. E, da mesma forma, para valores inferiores de matéria orgânica, o modelo tende a sobreestimar. Ou seja, temos aqui um valor de 1%, o que o modelo nos está a dar é 1,5%. Isto não é disparatado que esteja a acontecer, isto deve-se a que, essencialmente, os pontos que utilizamos para a calibração se situam mais nesta zona. E nós pensamos que isto resolve-se através de recolher e calibrar o modelo com explorações com outros valores de matéria orgânica, ou seja, com pastagens com maior teor de matéria orgânica e pastagens com menor valor de matéria orgânica. Este foi o primeiro resultado que obtivemos. O segundo resultado que obtivemos, aquele grande objetivo que nós tínhamos, que era só usar uma imagem de satélite para prever a matéria orgânica no solo. Será que era possível? O que é que fizemos? Neste momento, nem sequer precisámos de ir ao campo. Claro que fizemos a calibração, mas então o que nós usámos foi imagens de satélite, as 12 bandas do satélite, que o Sentinel-2 neste momento nos dá, as mesmas variáveis auxiliares, e neste momento, em vez de usarmos redes neuronais artificiais, utilizamos uma técnica de aprendizagem automática, chamada Random Forest. Este modelo, eu depois posso explicar melhor ao meu colega, isto basicamente é um modelo que o que ele tenta é agrupar cada uma destas variáveis em ramos, como fosse uma árvore, daí o nome Forest, e tentar perceber quais as variáveis é que melhor se relacionam entre si e quais as variáveis que melhores resultados dão. E pronto. O que é que aconteceu? Aqui ainda estou-vos a mostrar uma fase em que testámos outros modelos clássicos de previsão. Um kriging simples, que não é nada mais, nada menos que uma interpolação simples, ou seja, temos 2 pontos com 2 valores diferentes, queremos saber o valor aqui no meio, é uma simples interpolação. Este segundo modelo é semelhante, mas utiliza uma regressão linear. E este terceiro modelo é o que nós mais vimos na literatura, que são múltiplas regressões lineares, ou seja, tenta-se obter várias regressões lineares entre as várias variáveis que estamos a estudar. E o que nós estamos a observar
é que os valores de erro que obtivemos andavam sempre na ordem dos 0,60%, 0,52% e o R quadrado, no máximo obtínhamos valores de 0,27, o que é significativamente baixo para aquilo que seria de esperar para um bom modelo com uma boa previsão. No entanto, foi com uma agradável surpresa que o tal modelo de aprendizagem automática chamado Random Forest teve um erro muito mais baixo. Um erro, este valor corresponde basicamente a 0,22% de matéria orgânica. E o R quadrado é de 0,89, o que é bastante superior ao que normalmente observamos na literatura. Isto é a representação gráfica daquilo que eu vos estive a mostrar. Isto, mais uma vez, é os pontos, é um gráfico onde representa os pontos observados, os pontos efetivamente medidos e os valores estimados pelo modelo. E vocês veem, uma estimação ótima seria todos os pontos estarem sobre esta reta. E vocês veem é que estes pontos todos que nós obtivemos estão praticamente sobre a reta. Mais uma vez, e pela mesma razão, para valores superiores de matéria orgânica, o modelo tende a subestimar os valores, e para valores inferiores de matéria orgânica, o modelo tende a sobreestimar. Este segundo gráfico aqui, do lado direito, o que é que significa? Significa que quais são, das variáveis que nós introduzimos no modelo, quais são aquelas que são mais importantes. Ou seja, quisemos observar qual é que é as variáveis mais importantes para prever a matéria orgânica no Sol. E a primeira que nos aparece, curiosamente, é a latitude. E porquê é que será a latitude? Porque é variável. Se pensar em Portugal, é um país muito sobrecomprido, ou seja, é muito sobre norte a sul, e as explorações alinham-se muito de norte a sul. E efetivamente, a latitude é aquela variável que nos dá a localização da exploração. E, portanto, mais do que tudo, a localização da exploração determina bastante o teor da matéria orgânica que temos no Sol. A segunda variável que nos aparece é os declives. E como todos saberão, ao irmos de uma pastagem, a pastagem é muito diferente, caso estamos no topo da encosta, quer que estemos na própria encosta ou no fundo da encosta. Depois, a terceira variável é o que nós chamamos aqui uma variável auxiliar, que é basicamente o número de dias, desde o ano agrícola até ao dia que estamos a fazer a previsão. E isto o que é que nos diz? Que, efetivamente, a matéria orgânica muda ao longo do ano e, mais do que isso, existem variações intraanuais. Dentro do próprio ano há variações. Depois aparece-nos a primeira banda do satélite, que corresponde basicamente ao teor de umidade na atmosfera. Depois aparece-nos a exposição e outras variáveis também de localização, a longitude, a altitude, a banda 1, temperatura mínima e, finalmente, aparece-nos aqui o primeiro índice, que é o NDWI. Estes índices que toda a gente fala, o NDVI, o NWI, efetivamente o NDWI aparece-nos aqui e nós pensamos que apareça porquê? Porque é o primeiro índice, é a primeira variável que nos vai dar alguma noção, alguma medida da quantidade de água que está presente no Sol neste momento. E como sabem, a água tem uma extrema importância no crescimento de uma pastagem e também da acumulação de matéria orgânica. No entanto, o NDVI em si, estamos a falar de Sol, não estamos a falar de vegetação, é verdade, mas o NDVI apresenta uma muito baixa relação com a matéria orgânica no Sol. Aplicação muito prática disto, já, imediata. Através daqueles modelos, e neste momento estou a falar de um modelo que usa só o satélite, conseguimos obter para uma parcela inteira qual é que é a matéria orgânica no Sol dessa parcela. E conseguimos também observar a variabilidade que existe de matéria orgânica. As pastagens não são todas iguais, e isto diz-nos efetivamente que a matéria orgânica também varia muito na pastagem. Por exemplo, aqui nesta pastagem até temos, se calhar, podíamos dizer à partida, uma maior homogeneidade, mas nesta nem tanto. E porquê é que isto acontece? Finalmente, se nós utilizarmos estas duas imagens, conseguimos efetivamente chegar a um resultado muito importante, que é o sequestro de carbono e que efetivamente ocorreu nestas parcelas. E o que é que acontece? Por exemplo, nesta pastagem, estamos bem. A maior parte da parcela até sequestrou carbono. Toda a parcela sequestrou carbono. E se somarmos o valor de todos estes pixels, conseguimos saber o sequestro total nesta parcela. Nesta não. Efetivamente, até houve uma zona da pastagem que até foi emissora de carbono. E, portanto, temos de agir sobre esta área da parcela. É muito importante agir. E porquê é que isto aconteceu? Ou seja, este modelo vai-nos dar muitas pistas do que é que se está a passar na parcela.
Portanto, em jeito de conclusão, efetivamente cumprimos os resultados do projeto, conseguimos obter não um, mas 2 modelos para prever a matéria orgânica no solo, uma em que efetivamente temos de ir recolher a amostra, levá-la para o laboratório, mas só temos de fazer um espectro dessa amostra, e outra que simplesmente utilizamos a imagem de satélite que está disponível. Ambos os métodos tiveram uma elevada previsão, com R's quadrados elevados e com erros relativamente baixos. Portanto, o que é que nós tiramos daqui? Efetivamente tiramos previsões mais precisas e com maior resolução espacial para toda a pastagem. O que é que isso nos vai permitir? Efetivamente fazer um balanço de sequestro de carbono para toda a exploração agrícola. Como eu disse, as prevenções são enviesadas para os valores extremos de matéria orgânica, e o que nós pretendemos neste momento, e com o final do projeto, é tentar estender estes modelos e tentar ver de que forma é que eles se aplicam e calibrá-los também para pastagens naturais e outro tipo de culturas. E isto é muito importante. Porquê? Porque finalmente, esperamos nós, conseguiremos fazer um balanço de carbono a nível nacional e tentar saber, com dados científicos e credíveis, perceber se a agricultura em Portugal é efetivamente sequestradora de carbono ou se é emissora. E também, para além desse aspecto, também queremos tentar estender estas previsões para outros parâmetros do solo. Para além da matéria orgânica, também será de muito interesse para o agricultor tentar prever quais é que são o teor de potássio no solo, o teor de fósforo, de azoto na pastagem, e, portanto, é isso também um dos objetivos para o futuro. Felizmente, este projeto também foi selecionado o ano passado para um prémio de inovação do Crédito Agrícola e pedia então para passarem um vídeo que foi utilizado para a promoção deste projeto. Obrigado. Eu sou Nuno Rodrigues, da Terra Prima, líder do Grupo Operacional do Solo. O principal objetivo do Grupo Operacional do Solo é arranjar uma metodologia muito barata e muito rápida de conseguirmos medir a matéria orgânica no solo, ou seja, para conseguirmos medir o carbono que está presente no solo. Este projeto é inovador porquê? Porque os métodos clássicos de medir a matéria orgânica no solo despendem de muito tempo e muito dinheiro, nomeadamente tempo de pessoas para recolher amostras no solo e também dinheiro porque é preciso levar a amostra para o laboratório e esse processo é sempre muito dispendioso. O objetivo do nosso projeto é, com este amostrador e com métodos indiretos, nomeadamente a espectroscopia do infravermelho próximo, conseguimos avaliar a matéria orgânica no solo. Este é o primeiro passo, já conseguimos ter resultados bastante eficazes, com um erro muito pequeno, mas o próximo passo, o nosso grande objetivo, é passarmos para a detecção remota, ou seja, é utilizarmos imagens de satélite e imagens de drone para prever a matéria orgânica no solo. O grande impacto deste projeto em termos de sustentabilidade é que ao definirmos uma metodologia muito rápida e muito barata que utiliza imagens de satélite para medir a matéria orgânica no solo, conseguimos avaliar a capacidade dos solos agrícolas que sequestrarem carbono e verificar se efetivamente a agricultura é sequestradora ou emissora de carbono. A importância de sermos finalistas do Prémio Crédito Agrícola é um reconhecimento não só em termos científicos, mas também um reconhecimento da sociedade de verificar que a agricultura tem capacidade para ser sequestradora de carbono e não emissora e desta forma então contribuir para a diminuição do impacto das alterações climáticas. Boa tarde a todos. O meu nome é Ricardo Teixeira e eu sou investigador no Instituto Superior Técnico e sou o responsável científico por este projeto. E gostava agora de abrir a sala, digamos assim, para todas as questões, dúvidas que possam ter relativamente a esta apresentação, que eu possa esclarecer ou o Nuno. Se calhar começamos aqui pelas pessoas que estão cá presencialmente, porque é muito bom ver-vos novamente numa sala passados estes meses todos. E depois víamos o online. Qual é o teor médio de matéria orgânica que foram retirados nestes pontos? O teor médio de matéria orgânica no geral? Anda nos 2,5%, salvo erro.
com uma variação bastante grande, até porque, enfim, é um dos pormenores que o Nuno não teve tempo de apontar, mas nós fizemos campanhas, já fizemos campanhas na primavera, já fizemos no outono, agora estamos a pensar até estender mais agora durante o ano de 2021, portanto a ideia é também capturar muito dessa variabilidade que existe dentro do ano. Ok. Nós na Nutriprato somos produtores de pastagens biodiversas e temos noção de que a matéria orgânica, por norma, aumenta nas pastagens biodiversas 0,2 teor de matéria orgânica por ano. Isto é verdade? Coincide com o projeto ou não? É a minha pergunta. É um pouco mais complicado. O número de 0,2 pontos percentuais por ano é um número que vem também de trabalhos nossos, que nós fizemos com os dados que tínhamos à nossa disposição há 10 anos atrás, e que é um número médio, que já quando foi produzido era suposto ser um número médio em 10 anos, na generalidade das explorações que nós acompanhávamos. Como o Nuno vos mostrou aqui, o que acontece é que de lá para cá nós fomos apercebendo que a variabilidade é muito grande, não só entre explorações como até dentro das próprias explorações, o que faz com que exista a necessidade de nós fazermos exercícios deste género em que estendemos a uma exploração inteira, nem que seja por uma forma indireta, um método de amostragem qualquer que nos permita ver naquele local específico, que é uma zona de vale, que tem pouca água e onde bate o sol, concretamente naquele sítio, qual é o sequestro que é possível obter-se nas condições atuais da pastagem e se houver melhoria da própria pastagem. Se isso dá o tal 0,2 que me indicou, que eu penso que era a sua pergunta, eu penso que até ao final do projeto, pelo menos para estas explorações, teremos esta resposta. Posso lhe dizer que estas pastagens são pastagens, muitas delas já antigas, e portanto nós também aquilo que estaríamos à espera não seria esse 0,2, porque esse 0,2 é então para os primeiros 10 anos. É que nós temos um problema que a maior parte do nosso território são terras ácidas e que não têm este teor de matéria orgânica. Portanto, para nós é importante, porque no campo o que nós verificamos é que o teor de matéria orgânica é muito baixo, está no 0,8, 0,07. Então, para nós sempre é muito difícil, perante o agricultor, medir este teor de matéria orgânica. Para nós é muito importante e um dia que isto seja concretizado, para nós é excepcional. E a minha pergunta vai nesse sentido, porque nós, o problema não é só o azoto, fósforo e potássio, é muitas vezes a correção, calcário dolomítico, ver que há pouco em relação ao enxofre, em relação ao cálcio, são micronutrientes que são muito importantes na altura das pastagens. E então, a minha pergunta vai no seguimento de se estas pastagens biodiversas que nós plantamos, que há uma melhoria, não há dúvida que há uma melhoria a nível da biodiversidade e a nível da matéria orgânica, mas muitas vezes temos um problema que é a correção destes próprios solos, não é? Nós temos visto que quanto mais massa verde nós vamos ter nesta pastagem biodiversa, mais sequestro vai haver de carbono, mas muitas vezes temos problemas em definir o teor de matéria orgânica em relação também ao pH do solo, porque são solos ácidos, com problemas de matéria orgânica, e muitas vezes quer os risóbios, quer os micro-organismos do solo não estão muito bem, não há muito matéria orgânica, não é? Não há muito micro-organismos. Isso muitas vezes nos impede de aconselhar algumas misturas, porque depois há sempre aquela correção que muitas vezes o agricultor tem tendência a não fazer e aplicar os adubos naturais, não é? Sem dúvida. Na vossa perspectiva, qual é que seria a melhor solução para nós podermos resolver este problema? Nós costumamos dizer que estamos aqui a falar da aprendizagem artificial. A aprendizagem artificial não é suposto ultrapassar a inteligência humana, é suposto auxiliá-la. E o grande objetivo deste tipo de ferramentas não é substituir-vos, nomeadamente a vocês, que vão ao campo, que têm todo o conhecimento de quais são as misturas que se devem aplicar, em que fase, etc. O grande objetivo, como vocês podem ter visto aqui pela apresentação do Nuno, é dar-vos mais ferramentas para serem capazes de aconselhar melhor os agricultores que são vossos clientes. Agora, as próprias ferramentas já são voltadas para a gestão, e a ideia já é que elas deem resposta a coisas muito práticas. Ou seja, nós neste mesmo projeto temos técnicos de campo que vão a todos estes agricultores para tentar perceber de que forma é que estão a ser geridas as pastagens,
não só a gestão da própria pastagem, mas o maneio animal, que é uma variável muito importante e que nós ainda não falámos aqui hoje. Mas estes técnicos, agora no decorrer deste ano, porque estes mapas já existem, eles irão a campo com estes mapas para tentar perceber estas áreas vermelhas que aqui estão, o que é que se passa lá. No caso da Quinta da França, lá está, é uma exploração com que nós já trabalhamos muito e nós olhamos para o mapa e percebemos logo o que é que se passa ali, mas há muitos de outros produtores para quem as manchas vermelhas que aparecem são surpresa para eles próprios. E a ideia é nós irmos perceber o que é que se passa naqueles locais. É uma questão de correção de pH que não foi feita, as leguminosas desapareceram e tem que se fazer uma intervenção local. Há ali uma cerca a algures e havia demasiada carga animal e a pastagem ficou em mau estado por causa disso. Não sabemos. Esse é o tipo de coisa que temos sempre que, ou pelo menos nesta fase de desenvolvimento, tem que ser verificada no campo. Qual é a nossa visão para o futuro? É que, se estes algoritmos estão a funcionar bem desta forma, à partida não há nenhuma boa razão para nós não sermos ainda mais ambiciosos e tentarmos chegar mais longe. Nós temos a sair algoritmos do mesmo género para produção de biomassa, portanto sabermos em cada momento quanta biomassa é que está lá, porque como o Nuno disse, e muito bem, há muitas ferramentas que andam para aí a circular baseadas no tal NDVI, no tal índice de vegetação, que é terrível. Enfim, não vou dizer terrível, mas é mauzinho. Na generalidade dos casos ele falha. O tipo de sistemas para os quais ele funciona claramente não são estas pastagens. Nós conseguimos produzir algoritmos também com um erro relativamente baixo ou aceitável para este tipo de exercícios alternativos e não baseados no NDVI. Também para percentagens de leguminosas, ou seja, conseguimos ter uma estimativa para cobertura por leguminosas e o azoto e o fósforo na biomassa. Portanto, para a parte da biomassa, que é a parte fácil, porque é a parte que é vista, não é? Nós estamos a falar de métodos visuais e, portanto, essa parte que é aquela que é vista é a mais fácil de atuar sobre ela. O solo é um problema que lá está, nós pegamos pela matéria orgânica e ainda estamos a tentar resolver, porque idealmente nós gostaríamos de ter informação como teor de água, pH, etc. Gostaríamos de ter boas estimativas, ainda que tivéssemos que usar níveis intermédios de observação. Atenção que nós não precisamos de fazer tudo com satélite. Tudo o que nós pudermos fazer com satélite, fantástico, porque, como disse o Nuno, nós temos ali uma ferramenta que de 15 em 15 dias passa e nós nem sequer precisamos de ir à exploração para atualizar toda a informação que podemos dar aos produtores. Mas nós também trabalhamos muito com drones. E para tudo o que implique maior resolução, esse nível de fotografia aérea provavelmente poderá ser o mais indicado. E depois, não é à toa que nós trabalhamos com esta espectroscopia de laboratório. É porque, em alguns casos, nós vamos sempre precisar dela. A questão do debaixo das árvores. Estas parcelas deste projeto foram escolhidas para estar suficientemente longe de árvores ou para haver um coberto assim não tão intensivo, digamos assim, que nos permitisse, apesar de tudo, conseguir visualizar bem o terreno. Quando nós generalizarmos a aplicação destas ferramentas, nós vamos ter sempre um problema em zonas de montado mais denso. Portanto, como é que nós o resolvemos? Resolvemos parcialmente aproximando-nos do terreno, trabalhando com drones, por exemplo, mas há sempre aquele mesmo baixo da copa a que nunca nenhum drone conseguirá ver. Para isso, nós podemos produzir perfis e pré-estabelecer níveis de matéria orgânica entre perfis de árvores através da espectroscopia. Portanto, lá está. Muito provavelmente para a generalização haverá sempre casos, nós vamos encontrar sempre casos, em que a ferramenta vai demonstrar os seus limites, mas nós temos todas estas estratégias, temos o plano B, C e D para nos permitir ir lá e para nos permitir ainda assim dizer algo de informado. E dentro desses planos está o termos uma avaliação de outro tipo de parâmetros de solo que são essenciais para explicar este tipo de níveis de matéria orgânica e este tipo de sequestro. Portanto, a nossa ideia será dispor de uma ferramenta em que vos podemos dizer a vocês, por exemplo, atenção que para este produtor a pastagem está a produzir pouco nesta zona específica, por acaso em termos de matéria orgânica até está a ser degradada, mas vejam lá que o pH aqui é muito baixo, se calhar o melhor é verem se isto não é preciso acrescentar alguma coisa. É muito esse tipo de orientação para a gestão que nós temos em mente com este tipo de ferramentas que estamos a desenvolver. Se bem que isso é uma visão futura e não necessariamente uma visão de curto prazo. José Rafael, da Navigator. Eu fazia duas perguntas, se for possível. A primeira é se o vosso método de avaliação é realizado numa altura em que o solo está nu, por exemplo, depois de pastoreado,
ou se podem realizar em qualquer época do ano, mesmo na altura em que esteja uma pastagem com grande desenvolvimento? Se conseguem determinar ou avaliar essa matéria do solo, nas duas situações. E a segunda pergunta é se tem experiência para outras culturas, porque eu estou a ver o meu caso, ou o nosso caso, na produção florestal, se é difícil, como tinha referido, fazê-la quando as árvores têm um grande desenvolvimento, mas poderíamos avaliá-la entre rotações, imediatamente após o corte, onde o solo está sem árvores, mas tem só os cepos, e tem os resíduos os resíduos ou os sobrantes da exploração, ou da colheita, se pedimos também usar esse método. Muito obrigado. Em primeiro lugar, sim, a questão do solo estar nu, nós tentamos aproximar-nos o mais possível de uma altura em que isso aconteça. Nem todas as medições que nós tínhamos eram de alturas em que o solo estivesse predominantemente nu. O que se passa é que o que acontece no coberto vegetal, aquilo que é visto, que é visualizado de cima, tem uma grande correlação com aquilo que está lá por baixo, digamos assim. Além disso, vendo, por exemplo, eu penso que acho que não mostraste aqui, mas se vissem a fotografia aérea, simplesmente o visível de uma área como aquela que o Nuno mostrou da Quinta da França, há sempre bastantes áreas, há bastantes zonas em que o solo vai estando nu nos momentos em que nós fazemos a amostragem. E, portanto, de alguma forma, nós temos sempre a retirar informação da refletância do solo nu. Agora, havendo uma relação entre a vegetação que lá está e o que se observa de nível de matéria orgânica que nós conseguimos observar, a verdade é que conseguimos na mesma obter valores muito altos daqueles coeficientes de determinação, mesmo quando não usamos dados de alturas, lá está, muito próximas do verão, em que o solo está mais a descoberto. Quanto à questão florestal, em termos de floresta, ou seja, há muita gente a trabalhar na utilização de detecção remota para encontrar volumes de biomassa florestal. Não é algo que nós tínhamos já feito. Em termos de matéria orgânica no solo, basicamente respondeu à própria pergunta que colocou, porque efetivamente isso seria uma excelente ideia, seria ver entre períodos de rotação e exatamente os mesmíssimos algoritmos que aqui estão aplicar-se-iam nesse caso, em que a única coisa que precisaríamos ter era pontos para calibrar os algoritmos. Qual é o valor, Boa tarde. Qual é o valor, se calhar toda a gente sabe, mas qual é o valor por tonelada de carbono sequestrado que é pago atualmente? Atualmente é zero. Nesse trabalho que fizeram? Não, no caso do projeto FPC, o salvo erro... Tem que ser com o microfone. Eu não lhe quero estar a mentir, mas eu tenho a ideia que o valor que foi pago nos projetos FPC ao agricultor andou à volta dos 6 euros por tonelada. Os 6 euros. Agora, isto foi um projeto muito específico e pronto, foi montado desta forma. Agora, e foi contabilizado efetivamente para o protocolo de Kyoto. Agora, o que é que o mercado que existe neste momento? O Ricardo, aquilo que estava a dizer, não estava a dizer mentira nenhuma, neste momento é zero, porque efetivamente não há licenças de emissão a serem compensadas com o recurso a estes tipos de técnicas. Agora, o que é que existe? Existem projetos privados, é o chamado mercado voluntário, e continua a mexer, de certa forma. A BP, por exemplo, o Drive Carbon Neutral, que de certa forma às vezes promovem projetos que nem sequer são em Portugal, não é só a BP, mas há N empresas assim, e naquilo que nós sabemos em Portugal, o valor anda entre os 10 a 16 euros por tonelada. Em sistemas, não é nestes sistemas de pastagens. Isto são soluções internacionais, enfim, com outro tipo. Nestes sistemas de pastagens, tanto quanto nós sabemos, calculo eu, neste momento mesmo o mercado voluntário, penso que não existe nenhum projeto que se conheça. Pois, obrigado. Mas espera aí, estes projetos que eu estou a falar na Índia, no Bangladesh, que são pagos, normalmente aí o preço é à volta dos 3 euros por tonelada. Pois. Mas lá está, eu posso-vos dar um exemplo. Uma das soluções que eles estão a patrocinar é a alteração de fornos tradicionais de alvenaria por fornos elétricos, por exemplo. Isso efetivamente é uma alteração que reduz as emissões no ciclo global e, portanto, isso se calhar acaba por ser uma maneira barata de alterar as emissões e, portanto, o valor é pago com base nisso. Portanto, são tudo projetos que não têm a ver com a agricultura ou com a floresta.
Este projeto do Fundo Português de Carbono que o Nuno referiu acabou em 2014, devido ao fim das obrigações do Estado português com o Protocolo de Quioto. Não havendo mais perguntas na sala, se calhar passávamos às perguntas que foram colocadas online. Consegue ver? O Sentinel-2 está nos vossos planos, mas depois a mesma pessoa queria dizer o 1 do radar. A utilização do Sentinel-1 do radar. Sim, já pensámos nisso, neste momento ainda não aplicámos. Sabemos que os dados de radar são muito interessantes para coisas como, por exemplo, contabilização de biomassa, e temos isso programado, mas neste momento ainda não o fizemos. Isso poderia ajudar bastante aos algoritmos que desenvolvemos, porque o Sentinel-2 é a versão do satélite que nós usamos. E quanto a incluir outras propriedades, é um bocadinho aquilo que eu tinha dito há pouco, sem dúvida. Nós neste momento já estamos a trabalhar na inclusão de outras propriedades, não só do solo, como eu disse, para a biomassa das pastagens, que neste momento está mesmo a sair do trabalho. E penso que conseguimos um algoritmo também com este nível de precisão para ser capaz de estimar essa produção de biomassa nestas pastagens e outras características assim. Mas quando dizem outras propriedades, se calhar, não sei se a pessoa pode dizer, se é outras propriedades, se está a referir a outros locais, ou seja, outras herdades. Neste momento não, porque o grupo operacional termina em 2021, mas nós estamos constantemente com novos projetos para fazer coisas deste género. Portanto, aquilo que eu recomendava é, não sei se é possível depois deixarem o contacto do Nuno da Terra Prima, e mandem um e-mail ao Nuno, e nós ficamos com o vosso contacto em carteira e em futuros projetos. Nós estamos sempre à procura de novas explorações de teste, e quanto mais diferentes daquilo que nós hoje em dia já consideramos melhor, portanto temos todo o gosto para futuras iniciativas. Entretanto, surgiu mais uma pergunta. Quais foram as imagens de satélite utilizadas para o estudo? A resolução espacial das imagens de satélite não serão uma restrição de aplicação na metodologia, por exemplo, no caso das pastagens, em zonas de minifúndio? Poderão eventualmente ser para outros tipos de ecossistemas que não são aqueles que nós estudamos aqui. A resolução do Sentinel-2 já é muito boa, nós já estamos a falar de 10 metros no caso de algumas bandas. Portanto, a verdade é que já não é, o satélite já não é assim uma coisa grosseira como era aqui há 10 anos atrás. A resolução é muito, muito boa. E neste caso, em concreto deste projeto, o projeto já foi pensado para utilizar dados de satélite. Portanto, na verdade, até os nossos locais experimentais de onde nós estamos a retirar amostras, eles já são feitos de tal maneira que depois encaixem bem no mosaico que vem do satélite do Sentinel-2. Nós temos parcelas de 25 hectares. Agora, claro, se me disserem que se quiséssemos aplicar isto a outras zonas do país, onde eventualmente a estrutura da propriedade é outra, as explorações são mais pequenas ou as parcelas podem ser mais pequenas, aí poderíamos ter outro tipo de limitações. Em que a limitação tem a ver com o erro, lá está. Se temos uma propriedade muito pequena, gerida de uma forma muito específica, aí, quer dizer, nós às tantas se calhar ficamos só com um local, com um ponto de calibração ou algo do género, e depois pode ser complicado a representatividade ser mantida na amostra global. Mas é essencialmente isso. Portanto, a grande mensagem é, quando pensam em satélite, o satélite está lá muito longe, mas para quem não está habituado a trabalhar com imagens de satélite, a resolução hoje em dia já é extraordinária. E quer dizer, qualquer um de nós pode ir ao Google, simplesmente a ferramenta que o Google hoje em dia disponibiliza, e se fizermos o zoom máximo, nós já vemos lá muito bem o telhado de nossa casa. Portanto, é esse nível que nós estamos a falar para análises deste género. No caso do Sentinel-2, sim, é verdade, a resolução varia um bocadinho consoante a banda que o satélite está a captar, mas nas melhores a resolução é muito boa. É isso, não sei se têm mais questões. Já está ali o endereço de e-mail para onde pode ser mandado? Certo, está aí no chat o endereço de e-mail. Nós estamos sempre à procura de mais produtores com quem possamos também colaborar para este tipo de trabalhos, como vocês estão a ver aqui. E como vocês viram também, os problemas que estamos ainda neste momento a ter têm a ver com fraca representatividade dos casos extremos.
Portanto, nós gostávamos mesmo de trabalhar ainda com casos mais extremos do que aquele que já temos agora. É isso que depois nos vai permitir obter ainda melhores algoritmos para depois a implementação generalizada. Portanto, estamos sempre abertos a sugestões e temos sempre projetos a começar. Portanto, enviem um e-mail para a Terra Prima, que estou certo que a Terra Prima vos poderá depois encaminhar de alguma maneira. Pronto, é isso. Resta-me então agradecer a todos e encerrar a sessão. Obrigado, sobretudo àqueles que estiveram aqui pessoalmente, mas também àqueles que seguiram no online. Estou certo que o vídeo depois será também disponibilizado. Temos todo o gosto em depois continuar esta discussão convosco individualmente e quem quiser também através do e-mail, quem tiver dúvidas, quem quiser receber mais informação, façam o favor. Muito obrigado a todos, muito obrigado em particular à CAP por ter organizado esta sessão. É um prazer podermos vir aqui falar um pouco convosco deste trabalho que andamos a realizar e no qual acreditamos muito. Obrigado a todos, boa tarde.